eu sou Marcelo Queiroz. Vamos aqui iniciar uma divisão com apenas 2 quadros. E agora vamos abrir a caixa para a gente estar fazendo aqui esse processo. É tudo muito simples, muito fácil, qualquer um pode fazer. Aqui, gente, a gente só tem que ter cuidado em 2 situações que são muito comuns e que, combinado com mais 4 situações, começa a ficar um pouco complicado. Que no caso seria trabalhar com abelhas aderentes, no caso as abelhas com menos de 21 dias de idade, mas principalmente nutrizes, ou então a gente fazer inversão de caixas, que aí nesse caso a gente vai trabalhar principalmente com abelhas campeiras, que aí elas vão regredir funções e vão tomar de conta da colmeia até que tenha uma rainha. Só que isso parece ser simples, mas não é, gente. Tem uma série de implicações quando a gente fala nessa questão, e ainda combinado com a questão de eu fazer a divisão pela manhã, fazer pela tarde, levar para longe ou levar para perto. No caso, se eu inverter caixas, quem vai para longe ou fica perto é o enxame mãe e quem fica é o filho. Se eu trabalhar com abelhas aderentes, é o contrário, né? Quem vai para perto ou para longe é o enxame filho e o enxame mãe fica no local. Só que a gente vai deixar para falar um pouco mais aprofundado sobre esse assunto na segunda parte do vídeo. Agora a gente vai focar apenas em fazer a divisão, esse processo, e a gente vai iniciar aqui falando aqui a situação que a gente está. Aqui, gente, eu estou dividindo pela tarde, tá? Eu vou inverter caixas e vou levar o enxame mãe para longe. Quem vai ficar aqui no local antigo é o enxame filho. Para isso, ó, como o transporte vai ser agora, o local onde ele vai ficar, eu já vou iniciar colocando a espuma. Eu poderia estar utilizando a tela de escape invertido, com certeza, né? Só, gente, que esse processo aqui é rápido. Além da divisão ser rápida, eu vou levar agora para o local, são aproximadamente 10 quilômetros. Então ele vai passar aqui preso mais ou menos meia hora no máximo. E aí depois de fechar, vou inverter logo. Vou colocar logo aqui essa telha. Aqui, gente, está serenando um pouco, mas eu estou em uma área coberta. Então não vai molhar as caixas, não vai molhar crias. No máximo vai estar molhando eu, porque eu estou me deslocando e acabo levando chuva, sereno no caso. Um sereninho, uma neblina. Mas você jamais pode deixar as crias, principalmente, molharem, tá? Então, já organizamos. Agora vamos para a parte que interessa, né? Que é escolher os quadros. No caso, essa divisão vai ser com 2 quadros. Aqui eu estou com 2 lâminas de cera, porque eu vou pegar 2 quadros aqui e eu vou devolver esses 2 quadros. A gente vai dar preferência por ele estar pegando quadros, principalmente com lava e ovo, principalmente ovo, e também pelo menos um quadro com alimento. Esse tipozinho de divisão, gente, é muito bom quando a gente tem que fazer transporte, bem como a divisão com um quadro. Como é pela tarde, não vai voltar muitas campeiras, o enxame mãe não fica muito fraco. Passinha aqui por cima, para deixar elas dentro da caixa. E o enxame filho também, nesse caso aqui, vai ficar forte, porque está indo para longe, é no final da tarde. Então a gente vai estar aqui escolhendo o quadro.
aqui, ó, uma lâmina de cera que elas não puxaram ainda, então não vou pegar essa. Esse quadro aqui tem principalmente alimento. Aqui vou ter que ter esse cuidado. Então a gente já pegou de alimento, né? Então agora só mais um quadro aqui, de preferência que tenha ovo. Não pode ser esse quadro porque é alimento. E também tem que ter cuidado aqui, gente, com a abelha rainha, para ela não ficar aqui. Porque se ela ficar, complica um pouco a nossa vida. Pode ser esse quadro aqui, ó, porque tem ovo. Então vamos dar uma chacoalhada aqui para não ter perigo da abelha rainha vir. E eu vou colocar ele aqui, ó, colado na parede. Esse quadro aqui. E aqui eu vou fechar, né, com lâmina de cera. Enxame mãe, que é o que vai sair. Por que eu não deixo sem a cera, gente? Porque transporte é bom sempre estar completo, nem que seja só o quadro limpo, mas é bom estar completo para no transporte não entortar a cera, quebrar quadros. Esse quadro aqui, gente, por enquanto vai ficar só com 2 quadros mesmo. Eu poderia colocar aqui uma lâmina de cera, mas no momento estou sem aqui. Mas isso em breve, provavelmente na próxima revisão, a gente já coloca aqui a lâmina de cera. Por enquanto elas não vão trabalhar, no máximo vão pegar alimento na natureza. E aí dá tempo a gente providenciar a lâmina de cera. Mas é bom sempre deixar pelo menos esses dois quadros aqui protegido com cera. Eu sempre gosto de fazer isso quando eu faço com poucos quadros. Sem falar que fica cera para elas começarem a trabalhar. Então vamos fechar os enxames. Esse aqui é o enxame filho. Ele pode se transformar em enxame mãe só se eventualmente a abelha rainha vier para cá. Mas espera-se que a abelha rainha esteja aqui dentro. Uma massinha por cima. E a gente também fecha esse enxame aqui. Então, gente, esse enxame aqui, que é o enxame mãe, ele vai sair daqui e vai para outro local, um local longe, 10 quilômetros aproximadamente, ou seja, não volta a abelha. É sempre bom o apicultor ter isso em mente, sempre que ele faz uma divisão. E aí, gente, ainda ficou faltando a gente falar, né, sobre a questão de dividir e levar para perto, dividir e levar para longe, trabalhar com abelhas aderentes, abelhas que no caso são as abelhas nutrizes, ou inverter as caixas. E é interessante o apicultor ter isso em mente, ele ter consciência disso, porque dependendo de como está a situação dele, que no meu caso aqui está no período de florada, ele tem que tomar algumas atitudes bem interessantes para que ele não venha a ter problema com um dos dois enxames. Porque quando você divide um enxame, são os dois enxames que vão ficar numa situação delicada. E aí, né, isso seria, né, você optar e trabalhar com abelhas aderentes, que são essas abelhas que têm menos de 21 dias de idade, principalmente abelhas nutrizes, mas também tem faxineiras, guardas, engenheiras, aqui dentro da colmeia, mas principalmente as nutrizes, que são as abelhas mais importantes para a divisão. E aí quando você leva para longe, você tem que ter cuidado, porque pode ser que volte muitas abelhas, independente de você inverter ou não as caixas, trabalhar com abelhas aderentes ou não, pode ser que volte se você deixar perto. E se você levar para longe, você não vai ter muito esse problema de retorno de campeiras.
Já se você fizer pela manhã, você tem que ter consciência que boa parte das abelhas estão no mato, coletando néctar, pólen, resina. E no período da tarde é o contrário, né? Elas estão na caixa. Logo, quando você divide, vai ter ali muitas abelhas misturadas com as mais diferentes funções. E aí você tem que ter mais cuidado ainda, principalmente se você divide e deixa perto, porque retorna muito. E a minha situação aqui, né? Só reforçando mais uma vez. Aqui, gente, eu estou fazendo essa divisão em um horário, período da tarde. Inclusive deu uma chuvinha, mas eu estou numa área coberta. Não é bom a gente estar abrindo colmeias em dia de chuva ou neblina, mas eu estou numa área coberta. Esse enxame eu estou trabalhando com a inversão de caixas, ou seja, que vai ficar campeiras, e a gente espera que elas regridam funções para elas cuidarem, puxar as realeiras, tomar de conta da colmeia, formando assim uma nova colmeia. Nas próximas etapas a gente vai estar abrindo, vai estar fazendo a revisão, e aí eu me aprofundo um pouco mais dessa questão de levar para longe, deixar perto, deixar longe, você fazer a divisão pela manhã, fazer a divisão pela tarde, trabalhar com abelhas aderentes ou inverter caixas. Porque, gente, falando assim parece simples, mas quando você combina essas situações, dá 8 possibilidades diferentes. É por isso que tem gente que diz assim: ah, Marcelo, eu fiz uma divisão do jeito que tu mostrou e não deu certo. O que é que pode ter acontecido? Você pode estar dentro de uma dessas 8 situações. Então eu vou estar explicando melhor o que é trabalhar com abelhas aderentes, o que é inverter caixas. Vou explicar o que é que implica fazer a divisão pela tarde, fazer a divisão pela manhã, bem como levar para perto e para longe. Então aqui a gente dá por concluído. Não se esquece de fazer sua inscrição no canal. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look. Bom dia, né, pessoal? Estamos de volta aqui na colmeia. Só que antes da gente abrir e ver se tem ou não realeiras puxadas, ver se dá para aproveitar alguma ou até mesmo já selecionar e deixar só duas, a gente vai conversar aqui um pouco antes sobre inverter caixas ou trabalhar com abelhas aderentes. No caso aqui a gente trabalhou com a inversão de caixas, o enxame foi para longe, foi feito o processo aqui todo à tarde, mas mesmo assim é bom a gente entender quando a gente trabalha com abelhas aderentes, porque tem diferença, a diferença é muito grande. Porque assim, gente, antes de você dividir uma colmeia, a primeira coisa que você tem que definir, você tem que compreender, é trabalhar com abelhas aderentes ou inversão de caixas. Definir isso, entender isso é muito importante. E aqui vamos começar pelas abelhas aderentes. Abelhas aderentes são abelhas com menos de 21 dias de idade. 21 dias, 22 dias, menos do que isso. São abelhas que vão puxar as realeiras, produzir geleia real, alimentar e cuidar das larvas. Nessas condições temos abelhas de várias idades, realizando diferentes funções. E aí, né, abelhas de 1 a 5 dias de vida, que são denominadas faxineiras, realizam a limpeza dos alvéolos e de abelhas recém-nascidas dentro da colmeia. Abelhas com algo em torno de 6 a 10 dias de vida, cuidam da alimentação das larvas em desenvolvimento. Nesse estágio, elas apresentam um grande desenvolvimento das glândulas hipofaringianas e mandibulares, produtoras de geleia real. As abelhas engenheiras, que vão ter de 11 a 17 dias de vida, e no caso essas abelhas produzem cera para a construção de favos quando há necessidade, pois nessa idade as operárias apresentam um grande desenvolvimento das glândulas seríferas. Além disso, recebem e desidratam o néctar trazido pelas campeiras, elaborando o mel e estocam o pólen nos favos. Então essas são as engenheiras, abelhas com 11 a 17 dias de vida. E aí, né, por último, a gente vai ter aí, por último não, né, mas antes da última função de uma abelha, depois que ela nasce, a gente vai ter as guardas, que basicamente realizam a defesa da colmeia.
Nessa fase, as operárias apresentam os órgãos de defesa bem desenvolvidos, um grande acúmulo de veneno, podendo também participar do controle de temperatura da colmeia. Então, quando a gente fala que vai trabalhar com abelhas aderentes, abelhas nutrizes, na realidade a gente tem todas essas fases, né, de abelhas, com essas diferentes idades. Então são essas abelhas que vão puxar as realeiras, produzir geleia real, alimentar e cuidar das larvas. Na divisão de abelhas de colmeia com abelhas aderentes, são as nutrizes, abelhas de 6 a 10 dias de vida, as mais importantes. Nesse estágio elas apresentam grande desenvolvimento das glândulas hipofaringianas e mandibulares, que são responsáveis pela produção de geleia real. Então quando você trabalha com abelhas aderentes, é isso que você tem. Já no caso da inversão de caixas, o principal grupo de abelhas que ficam são as operárias, que são abelhas com mais de 22 dias de vida. E aqui algo bem importante, né? Uma informação. Uma abelha operária, em período de grandes floradas, vive aproximadamente 35 dias. No entanto, sua vida média fica entre 40 a 60 dias e varia em função da quantidade e distância do alimento a ser colhido, como também com as condições climáticas e com a época do ano. Mais especificamente, as abelhas operárias, que são abelhas com 22 dias de vida até a morte, realizam a coleta de néctar, pólen, resina, água, quando também são denominadas de campeiras. Na divisão de colmeia com a inversão de caixas, são essas abelhas, as abelhas operárias, principalmente, que vão puxar as realeiras, produzir geleia real, alimentar e cuidar das larvas. Nesse caso, as abelhas campeiras vão regredir função para lidar com isso, fazendo a limpeza da colmeia, nutrindo as crias, puxando cera, defendendo a colmeia e, se for preciso, puxar favos. Então, em uma divisão de colmeia, você saber disso é muito importante e pode ser que seja decisivo para você ter sucesso ou não. Só que também tem outras coisas que a gente vai deixar para comentar em outro momento, que é a questão de você fazer pela manhã, fazer pela tarde. Tudo isso importa e importa muito. Mas de todo modo, se você não quer errar, trabalha sempre com inversão de caixas, faz a divisão e leva para longe, faz sempre no período de grandes floradas. Não tem mistério fazer divisão, não precisa ter medo. Pode parecer um pouco complicado, mas eu falo isso porque muitas vezes a gente faz divisões e muitas vezes elas puxam bastante realeira, outras vezes elas não puxam tanta, e muitas vezes isso está associado a esses detalhes menores, que é essa questão de fazer pela manhã, fazer pela tarde, levar para perto, levar para longe. E quando a gente combina com inverter e não inverter caixas, no caso trabalhar com abelhas aderentes, dá 8 situações diferentes. E a gente vai falar nisso na próxima etapa que a gente tiver que vir aqui nesse enxame. Então vamos aqui abrir ele e comentar isso. Então vamos ver aqui se elas puxaram ou não realeiras. Divisãozinha aqui só com um quadro. Divisãozinha aqui só com 2 quadros. E gente, seria interessante, né, eu ter outra lâmina de cera para colocar aqui, para elas irem trabalhando. Mas vamos deixar elas ocupadas apenas aqui com as realeiras. Puxar aqui o quadro, né? A gente ver se tem ou não. Esse aqui era um quadro com alimento. Não é para ter mesmo.
vamos ver se elas puxaram aqui no quadro que eu tinha dado com 1. E aqui tem uma, né, gente? Aliás, tem 3. Vamos ver se elas puxaram desse lado também. Desse lado tem uma. E aqui tem uma. E aqui tem 2, 3. Então tá ótimo, né? Essa daqui a gente pode até eliminar. Vamos ver aqui a desse lado, ver se tem lava dentro mesmo. Eu sempre gosto de olhar se tem lava. Principalmente se tá aberto. Tem, né? Então aqui, gente, a gente pode eliminar essa daqui, né? Só que essa daqui parece estar melhor do que a outra. Então a gente vai eliminar essa daqui. E ficou 2, né? Então vamos colocar de volta. Fechar a colmeia. Aqui também não dá para fazer aproveitamento, mas está tudo certo. Fechar, né? Etapa concluída. Agora a gente vem aqui só para marcar a abelha raiz. Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Cheguei na colmeia e agora vamos abrir ela para verificar se tem uma abelha rainha fazendo postura. Hoje está com 33 dias. Essa revisão é muito importante porque caso a divisão tenha falhado, a gente tem que iniciar o processo de recuperação. Bom, essa divisão foi feita em algumas etapas. Você pode dar uma olhadinha nas etapas anteriores. Aqui você vai encontrar a parte inicial, quando a gente pegou os 2 quadros, a segunda parte. Na ocasião também eu expliquei o que é trabalhar invertendo caixas e o que é trabalhar apenas com abelhas aderentes e o que é que isso implica na sua divisão, quais as melhores estratégias. Então isso tudo tem na primeira e segunda parte.
Também prometi, né, de explicar para vocês porque é que muitas vezes uma abelha rainha já está pronta com 26 dias e porque é que muitas vezes ela demora um pouco mais e só vai estar pronta a partir do 33º dia. E também faltou eu explicar, falar um pouco sobre os cuidados que são importantes nesse tipo de divisão e também sobre a questão de dividir pela manhã, dividir pela tarde, dividir a colmeia, deixando perto, levando para longe e combinado a isso a questão de inverter e não inverter, porque dá 8 situações diferentes e que o apicultor tem que estar atento para que ele não tenha uma divisão que não saia como ele espera. Claro que todas essas coisas que eu vou falar aqui, se você não seguir e basicamente pegar ovo, fazer com enxames fortes, inverter caixas e mesmo assim colocar abelhas aderentes, dificilmente você vai errar. O mais importante é você pegar ovo e dividir colmeias fortes. Mas eu, como divido colmeia com qualquer tamanho, com qualquer força, e em alguns casos em qualquer época também, mas não é aconselhado você estar dividindo colmeia no período de escassez. E eu tenho que observar isso minuciosamente, porque senão eu vou ter problemas. E no caso, se eu combinar isso, a questão de inverter, não inverter, fazer pela manhã, fazer pela tarde, levar para longe, deixar perto, eu tenho 8 combinações. E a primeira é fazer a divisão pela manhã, invertendo caixas, levando o enxame mãe para longe. E aí, nesse caso, muitas abelhas campeiras fora da colmeia, poucas campeiras vão com a caixa mãe, nenhuma campeira volta no dia seguinte, o enxame mãe tende a ficar forte e o enxame filho tende a ficar forte também. Essa é a vantagem de levar para longe. Já a segunda situação, a gente vai ter a seguinte condição, que no caso seria a divisão pela manhã, invertendo caixas, levando o enxame mãe para perto, e aí a gente vai ter a seguinte situação: muitas abelhas campeiras fora da colmeia, poucas campeiras vão com a caixa mãe, todas as campeiras voltam no dia seguinte, porque eu deixei perto, o enxame mãe tende a ficar fraco, e já o enxame filho, ele tende a ficar forte, porque no dia seguinte ele ganha campeiras. Já a terceira situação é você fazer uma divisão pela tarde, invertendo caixas, levando o enxame mãe para longe. E aí você vai ter muitas abelhas campeiras na colmeia, muitas campeiras vão com a caixa mãe, nenhuma campeira volta no dia seguinte, o enxame filho ele tende a ficar fraco. Já a quarta situação é uma divisão feita pela tarde, invertendo caixa, levando o enxame mãe para perto. Muitas abelhas campeiras vão estar na colmeia nesse horário, muitas campeiras vão com a caixa mãe, todas as campeiras voltam no dia seguinte, o enxame mãe fica fraco e o enxame filho tende a ficar forte. Já a quinta situação é você fazer uma divisão pela tarde com abelhas aderentes, levando o enxame filho para longe. Aí muitas abelhas campeiras vão estar fora da colmeia, porque é pela manhã, elas vão estar fazendo coleta. Poucas campeiras vão com a caixa filha, nenhuma campeira volta no dia seguinte, porque você está levando para longe. E o enxame mãe tende a ficar forte e o enxame filho tende a ficar forte, porque não vai ter essa fuga de abelhas campeiras. Já a sexta situação é uma divisão pela manhã com abelhas aderentes, levando o enxame filho para perto. E aí muitas abelhas campeiras estão fora da colmeia, porque amanhã é o período de maior intensidade na movimentação, porque elas vão estar fazendo coleta. Poucas campeiras vão com a caixa filha, todas as campeiras voltam no dia seguinte e o enxame mãe tende a ficar forte, já o enxame filho ele tende a ficar fraco. A sétima situação é uma divisão pela tarde com abelhas aderentes, levando o enxame filho para longe. E aí a gente vai ter muitas abelhas campeiras na colmeia, muitas campeiras vão com a caixa mãe, campeiras não voltam no dia seguinte, o enxame mãe ele tende a ficar forte e o enxame filho tende a ficar um pouco forte também. Já a oitava situação e última é uma divisão pela tarde com abelhas aderentes, levando o enxame filho para perto. Muitas abelhas campeiras na colmeia, porque é tarde, então tem pouca movimentação, elas vão estar na caixa. Inclusive é muito comum elas estarem mais agressivas nesse horário. Muitas campeiras vão com a caixa mãe, todas as campeiras voltam no dia seguinte e o enxame mãe ele tende a ficar um pouco mais forte e já o enxame filho ele tende a ficar fraco. Mas no geral, caso você não queira observar esses pontos, basta você dividir colmeias fortes,
independente de inverter, não inverter, sendo que o aconselhado é inverter, você também chacoalhar, sacudir bastantes abelhas aderentes, que são abelhas que não voam ainda, fazer essa divisão no período que tem muita florada, tem muito alimento, e levar para longe. Dificilmente você vai errar se você seguir esse passo a passo. E agora aqui eu quero falar um pouco sobre os cuidados que são importantes você ter quando você faz esse tipo de divisão. E também as duas situações, né? O que é que pode acontecer e por que que eu espero 33 dias e não faço essa revisão com 26 dias. Porque é perfeitamente possível já ter uma abelha rainha. Inclusive é muito comum quando eu faço as minhas revisões para verificar se tiver dado tudo certo. Só por cima eu já sei. Mesmo assim a gente tenta ver ovo e ver a abelha rainha. Mas assim, os cuidados, né? Quando você faz uma divisão como essa aqui, você primeiro você tem que saber para onde foi a abelha rainha, porque isso facilita as revisões futuras. Você não precisa ficar caçando onde é que está em realeira, onde é que está a rainha. Já nesse caso, se você perceber que está faltando alimento na natureza, alimento energético proteico, você tem que fornecer, isso é importante também. No caso de uma divisão, é muito comum também a gente ter ataque de traça, de inimigos naturais. E aí, nesse caso, é importante você fazer redução de alvado, mesmo estando em períodos bons, com muitas floradas, porque a traça, por exemplo, é muito oportunista. Se tiver muita cera velha e o enxame demorar muito a formar a rainha, você vai ver ali o surgimento de traça. E aí, revisão, né, com 5 dias para selecionar realeiras, ou esperar um pouco mais, fazer com 10, 9 dias para você fazer o aproveitamento. Sempre que possível eu aproveito. E no caso, né, a verificação com 33 dias para ver a postura ou a abelha rainha para marcar. Você sempre tem que aproveitar para marcar enquanto os enxames estão fracos, menores, logo quando você divide, porque depois fica bem mais difícil. E marcar tem algumas vantagens. A primeira dela é que fica fácil você encontrar ela futuramente. Caso elas troquem, você já sabe que ali elas já renovaram. E o que é muito comum quando a gente trabalha com abelhas africanizadas, que é esse o meu caso. Já aqui a gente vai para duas situações que pode fazer com que uma abelha rainha ela já esteja pronta com 33 dias, ou um pouco antes, ou mesmo já com 26 dias. Porque assim, ó, o desenvolvimento da rainha leva algo em torno de 3 dias de ovo, 5 dias de larvas, 7 dias de pré-pulpa e pulpa, totalizando 15 dias para nascer. Temos ainda 9 a 12 dias para o voo nupcial. Após a fecundação, leva algo em torno de 5 a 6 dias para iniciar a postura da rainha. E aí aqui, se você for observar, eu tenho sempre intervalos. E outra coisa, em uma divisão a gente não tem tanto controle nos 3 primeiros dias de ovo, porque elas só vão começar a diferenciar a partir de uma larva. E elas já podem pegar uma larva de um dia, do dia que você dividiu, ou depois de 3 dias que nascer, elas pegarem essa larva. Então observe aí, ó, que tem esse intervalo. Então se você for contar que ela vai, né, nascer com 26 dias, se a gente desconsiderar isso, a gente vai ter 5 dias de larvas, desconsiderando os 3 dias de ovo, 7 dias de pré-pulpa e pulpa, 9 dias para o voo nupcial e 5 dias para o início da postura. Que no caso aqui, né, eu tirei os intervalos e estou contando aqui como tudo acontecendo precocemente, no prazo mínimo. E aí ela vai nascer com 26 dias, o que é uma maravilha. É o que, no final das contas, quando a gente trabalha com abelhas africanizadas, que elas são bem mais espertas, vai acontecer. Mas já aconteceu comigo, eu verificar que não tinha uma rainha ali com 26 dias, que geralmente não são rainhas muito boas quando a gente está trabalhando com abelhas africanizadas. Porque se a gente for fazer essa contagem, passando a régua por cima, a gente vai ter os 3 dias de ovo, os 5 dias de larvas, os 7 dias de pré-pulpa e pulpa, os 12 dias para o voo nupcial e os 6 dias para o início da postura uniforme. Então tem essas situações e é bom o apicultor entender isso e saber por que é que eu espero um pouco mais e faço com 33, 35 dias ou até bem mais. Porque você suspeita quando deu tudo certo. Depois que passa 30 dias e você vê a entrada de muito pólen, provavelmente a sua divisão deu certo. Se você abre a colmeia depois de 35 dias, 33 dias, bater o olho por cima, você já vê crias fechadas, sua divisão deu certo. Mas é sempre bom abrir e fazer essa verificação. Então, eu vou estar fazendo isso agora nesse enxame aqui.
Vamos lá. Olha só, né? Aqui eu tenho algumas ferramentas que eu acabo utilizando para pegar a abelha rainha. Às vezes eu esqueço, mas muitas vezes eu uso. No caso aqui, ó, piranhazinha para pegar a abelha rainha é bem mais fácil. O recipientezinho que eu coloco ela para marcar, no caso aqui eu vou subindo, imprensa ela e as costas dela fica aqui e a gente marca. Aqui o corretivo à base de água, que no caso eu adicionei, ó, corante alimentício. Então vamos aqui abrir a colmeia agora, está fazendo aqui essa revisão e ver se a gente encontra ela, abelha rainha. Olha só, só a bichinha. Propolisou, que foi uma maravilha. Olha só, né, gente? Que maravilha, né? Um enxamezinho genética boa e rainha nova, para você ver como é outro nível. Elas já tinham iniciado a puxada e a postura aí, ó, na tampa. Pra você ver, né? Aqui eu já tenho que dar cera. Infelizmente eu tenho que descartar isso aqui. Mas hoje ainda eu coloco cera nela. Mais outro pedaço aqui que elas iniciaram. Ver se a rainha não subiu para a tampa. E aqui, ó, tá maravilha, viu? Olha só. Tá boa, não tá a postura dela? Tá maravilha, gente. Show demais. Aqui tá precisando de cera. De espaço. E é isso que eu vou estar fazendo aqui. Tá dando cera, tá dando espaço para ela. Puxar aqui com calma. Já vi a abelha rainha ali, enorme, muito bonita. Eu vou pegar ela com a piranha. A vantagem da piranha é porque você não precisa tirar a luva. Porque não dá para estar pegando a abelha rainha com luva. Olha só. O chamezinho tá top, gente. Tá top, viu? Olha aqui o próximo passo. Colocar ela aqui pra dentro. Aí nessa hora tem que ter muito cuidado. Senão ela pode escapar. Fazer assim. Viu? Já tá aqui dentro, ó. Passou, fechou. É só subir a tampinha. Viu só? E ela já está aqui dentro. Abelha rainha imensa. Eu tenho, ó, que trocar a espuma do meu marcador. Na realidade eu tenho um marcadorzinho desse novo, é porque eu não queria estar utilizando ele agora. Mas a espumazinha, ó, já baixou, eu tenho que aumentar a espuma, porque ela não está ficando imprensada. E a espumazinha que protege ela. E outra coisa, ó, tinha botado corante aqui, ó. Meu corretivo tá quase pedrado. Tá mais água. Corretivo à base d'água, a vantagem é essa. Vamos marcar aqui ela, né? Só dar uma imprensadinha aqui nas costas dela, para aparecer só as costas dela.
Só marquei. Esperar ela enxugar um pouco. O corretivo não tá bom, tá grosso, tá água dentro. Foi fácil, a abelha rainha grande é bom de encontrar. Eu tenho genéticas, que eu acredito que sejam bem mais africanizadas, que são difíceis de encontrar, mas grande assim, você bate o olho, você vê logo. Tá aqui ela, né? Marcadinha. Depois eu renovo de novo, quando eu tiver com corretivo melhor, e já dá para soltar. Soltar ela aqui. Bem esperta ela. Viu só? Marcadinha agora. Tá show de encontrar ela depois. Então a gente conclui essa divisão. Só para você ver que não tem segredo. É tudo muito fácil. Basta você seguir essas datas. No primeiro dia, tiver cuidado de pegar ovo. Jogar, chacoalhar bastante abelhas rainhas junto e chacoalhar bastante abelhas aderentes junto e levar para longe, ou se for o caso, né, deixar perto, desde que você compreenda o que é que pode acontecer e dar assistência caso precise, tá tudo certo. Então aqui a gente tem essa colmeiazinha aqui que tudo ok, tudo certo, dá divisão. Agora é fechar o enxame, dar cera alveolada para ele, porque ele já está precisando, ele já está pedindo. Divisão concluída. Se você gostou, curte. Não esquece de fazer sua inscrição no canal. Dúvidas e sugestões você pode deixar aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo.